Opa pessoal, tudo bem? Guilherme aqui e eu vou falar um pouco sobre TED Talks para crianças, tanto em sala de aula quanto em casa, tudo bem? Seguinte, vou explicar um pouquinho aqui da história da TED para vocês, certo? A TED ela foi criada por dois americanos em 1984, certo? As letras TAD significam Technology, Entertainment and Design, certo? E ela tem o slogan, no caso, Ideas Worth Spurting. É muito interessante, é muito bacana. Recomendo que você veja, certo? Principalmente no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição, e também no site, no YouTube, desculpa, no YouTube, e é muito, muito interessante para que você veja isso daí deles, tudo bem? E aí o seguinte, algumas personalidades, no caso, tanto anônimos como famosos, desde 90, porque, como eu disse, a plataforma foi criada em 1984, porém ela só veio de fato a funcionar a partir de 1990. E aí algumas personalidades, no caso famosos como Bonovox, Jamie Oliver, Bill Gates, Bill Clinton, já palestraram lá. E uma curiosidade, uma das palestras mais vistas lá foi do Ken Robinson, que ele chama de Do Schools Kill Creative. Vale muito a pena ver e eu vou deixar aqui também na descrição, viu? Seguinte, como é que a gente pode aplicar isso no âmbito de sala de aula, certo? A primeira coisa que a gente tem que ter em voga, em regra, é a questão das regras, certo? No caso, envolvendo duas coisas, temática e tempo. A temática você pode escolher tanto ela livre ou pré-elaborada, como tecnologia, meio ambiente, ciências, enfim, uma infinidade de assuntos. Você pode deixar a cargo das crianças para elas pesquisarem, certo? Durante uma semana e aí elas trazerem isso para a sala de aula. E também vale para o tema proposto, certo? Eu fazia dessa maneira dentro de sala de aula. Conversava com as crianças, mostrava como era, certo? E aí elas iriam pesquisar, certo? Durante uma semana, estudar, treinar como eu iria apresentar isso para a sala, para na semana seguinte, no dia da semana seguinte, no caso sexta-feira, iria trazer isso apresentado. E iria trazer apresentado num período de quanto tempo, já indo para esse segundo conceito? Num tempo entre 5 e 10 minutos. Eu, particularmente, comecei bem devagar, comecei com 5 minutos, para que eles tivessem tempo suficiente para aprendizar, porque às vezes tem uns que demoram um pouco, tem uns que são mais breves, mas mesmo assim eles vão se moldando aos poucos com o tempo. E o nosso ápice foi 10 minutos. Por quê? Porque durante o período escolar anual deles, período letivo, como nós chamamos, eles foram se desenvolvendo gradualmente. Lógico, teve muitos erros, teve alguns acertos, porém sempre em evolução. E a segunda questão que eu tenho que entrar aqui é a questão do feedback. O feedback que a gente tem que dar é da seguinte maneira: feedback positivo, de identificar bons pontos nos alunos, questão de fala, questão de alguma informação certa, questão de alguma curiosidade, enfatizar isso para que incentive ele, porém incentivá-lo a trazer melhoras, certo? Você pode melhorar nisso, naquilo outro, na questão de falar um pouco mais alto, na questão de ampliar seu tempo para fala, enfim. O importante é que a gente incentive a criança a buscar a melhora, principalmente através desses feedbacks, certo? A questão de casa é basicamente da mesma maneira, mas tem duas mudanças em específico. Primeiro, a questão de que você pode colocar isso no dia a dia das crianças. Por exemplo, essa época agora de final de ano, que é uma época de Natal, você pode incluir até talks para ele. De que maneira? Você pode, tipo, colocar uma premiação ou apenas querer incentivar a sua criança. E detalhe, você tem que colocar essa TED Talks toda semana em um dia da qual você esteja mais disponível com o seu tempo. Por exemplo, todos os sábados ou todos os domingos. Enfim, no tempo que for mais adequado para você. E uma coisa que eu quero enfatizar muito bem aqui para os pais: questão de feedback. No feedback que você der à sua criança, nunca seja emocional demais. Você olhar para o seu filho, ver que ele não desenvolveu bem, aí pensar, pô, meu filho e tudo e tal. Não vá nesse quesito emocional.
Por quê? Porque isso vai prejudicar a longo prazo a criança. Por quê? Porque ela vai cair num rito de zona de conforto. E isso a longo prazo é muito ruim para ela, certo? Porque ela precisa estar evoluindo, precisa estar buscando as suas próprias melhoras. Lógico, com a ajuda dos pais, no dia a dia, vendo algum assunto de interesse dela, ou algum assunto pré-determinado pelo pai, que ele acha interessante, que ele acha bacana e está dentro do perfil das crianças. Então é sempre importante fazer isso. Por quê? Agora a questão dos benefícios. Seguinte, a longo prazo, no caso não é só curto ou médio, ela vai desenvolver um pouco mais oratória, ela vai desenvolver a questão do sentido da fala, de expressão, certo? E vai servir muito, muito, muito para a questão da vida adulta dela, certo? Por isso é importante a gente aplicar isso dentro de casa, para que as nossas crianças realmente estejam mais adequadas ao mundo de hoje. E também nós, né, que precisamos cuidar delas. Então, é isso, gente. Curte, compartilha. Se você gostou aí, dá o joinha, manda um comentário aí com feedback, sua sugestão, sua crítica, sua ideia. Enfim, estamos aqui para somar, tudo bem? Então é isso. Valeu, abraço.